dia para todos. Meu nome é Sérgio Morales, diretor de desenvolvimento de negócios para a América Latina e o transporte DHL Supply Chains. Em nome de DHL Supply Chains, damos as boas-vindas à terceira edição do DHL Transportation Forum. Lembrem que essa conferência pode ser ouvida em 3 canais de áudio: espanhol, português e inglês. Selecione o áudio clicando no botão que aparece na parte superior da tela da transmissão. Durante esta sessão, vocês podem fazer perguntas através do chat que se encontra na parte inferior da transmissão. Por favor, utilize esse espaço apenas para perguntas, colocando a palavra pergunta dentro da mensagem para identificá-las. Consultem a agenda do evento que aparece no site, que agora aparecerá na parte inferior da tela. Também os convido para que vocês compartilhem fotografias, comentários ou experiências de como estão vivendo o evento. Utilize o hashtag DHLTF2020 que agora aparece na sua tela. Continuando com o nosso evento, a contingência sanitária representa um desafio em todos os aspectos e é de grande interesse revisar o panorama econômico. Para aprofundar a realidade que estamos vivendo na região, estamos convidando Carlos Elisandro Meyer, que é um reconhecido analista e líder de opinião no nosso país. Ele é doutor e mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Oxford. Atualmente é professor e investigador na Escola de Governo e Transformação Pública do Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fé. Trabalhou como diretor-geral do Centro de Investigação e Docência Econômica, CIDA. Também foi acadêmico e investigador. No 2004, foi nomeado embaixador de México diante a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos, OECD. Atualmente trabalha para diferentes mídias de comunicação, como Uno TV, Reforma e Letras Livres. Trabalha na W Rádio e Rádio Formal. Trabalha em conjunto com Federico Reis Heroles, o programa Primeiro Círculo, transmitido por ADN 40. Autor de diferentes publicações sobre economia política das reformas estruturais na América e México. Bem-vindo, Carlos, e obrigado pela sua participação. Por favor, pode começar a sua palestra sobre o panorama econômico de México e Latinoamérica. Como estão todos? Espero que possam me escutar, porque eu não consegui escutar vocês. Então, espero que tenha sido uma boa apresentação de mim. Diga-me, por favor, se tudo está bem. Bom, eu não escuto, mas espero que vocês estejam me escutando. Vamos começar com a apresentação. É para mim uma honra estar aqui com vocês nesse fórum de transporte, nesse fórum virtual, que tem outras características óbvias, diferentes de se fosse presencial. É um prazer para mim estar aqui. É uma atividade fundamental, o que vocês estão fazendo. É a capacidade que tem a companhia que tem construído, a capacidade de integrar as cadeias de produção e fazer isso num mundo como este, num mundo virtual, com todas as complexidades que isso envolve. Vamos estar no futuro lembrando esses anos, com os anos mais complicados que nós vivemos nessa história. É a primeira vez que isso acontece, são meses de confinamento, novos retos, temos que repensar como mover a economia do mundo, como mover como indivíduos, como fazer o vínculo com a nossa família, com os nossos amigos. É algo inédito e que não tínhamos capacidade de imaginar que isso ia acontecer. E não sabemos até onde vai chegar isso. Temos muitas incógnitas médicas, a vacina, a medicina, a capacidade da influenza em temporada de dezembro aqui. Então, são tempos de reflexão, de fazer estruturas administrativas e de mando muito flexíveis para nós saber reagir para isso. Como podemos ver na apresentação, há coisas que, como vai bater isso em América Latina.
vamos ter uma recessão histórica. Nunca tínhamos visto algo parecido na América Latina e no mundo em geral. Estamos sincronizados según o que estamos vendo. Estamos frente a uma recessão parecida com a dos anos 30, tão grave quanto essa. Não tínhamos vivido algo similar para o que aconteceu nos 30, mas na verdade isso é distinto, porque nos anos 30 a economia de América Latina era fundamentalmente rural. Uma boa parte da população estava no autoconsumo, mas hoje são economias integradas ao mundo do tipo urbano. E vou tentar falar por quê. Vamos ver primeiro a expectativa do crescimento econômico. Aqui pode ver que a região de América Latina tem as expectativas, as piores expectativas que conseguimos imaginar. Isso é por um conjunto de razões. O que acontece, como no caso de China, não temos que sacrificar a saúde para que a economia cresça, senão é actuar e pronto. Hoje os chineses têm uma vida, não diria normal, mas não tão longe. Eles foram os primeiros a enfrentar a pandemia e deixaram ela ir da sua fronteira, mas China, Vietnã e outros países agora estão no caminho assim uma relativa normalidade. Mas o que podemos ver na gráfica, México, Peru, Argentina, é uma situação devastadora. Isso é porque são economias que não conseguiram isolar a toda a população há um bom tempo para poder reabrir de uma forma bastante rápida. Então que estamos enviando esses sinais confusos. Tem países que têm actuado melhor, com a capacidade de confinamento, como por exemplo do Chile ou Argentina, quando conseguiram, do que o México ou de Peru. Mas em todos tem um fenômeno que é similar, que somos economias muito dependentes da informalidade, difíceis de deter, com um vínculo maior para o mercado do mundo, onde a demanda diminuiu, com capacidades estatais que são limitadas em termos de saúde, que vamos falar mais tarde. E podemos ver a seguinte lâmina as esperanças de crescimento econômico para o ano 2021. Não são tantas. O presidente Andrés Manuel López Obrador, ele diz que a caída é parecida com a subida, mas parece que não. Os pronósticos são similares, o do Fundo Monetário, o do Banco Central de diferentes países, produtos oficiais. A expectativa de crescimento para o ano entrante é bastante por debaixo da expectativa de caída desse ano. Além, nós não temos conhecimento se vamos ter um novo confinamento, como aconteceu em Espanha faz pouco, ou ter um problema de desborde da enfermidade. Países como o Peru estão esperando que surja de novo a pandemia. E não tem nenhum país onde consigamos ver que as coisas consigam melhorar. O mais parecido com a Bélgica, que diz Andrés Manuel López Obrador, é Colômbia. Mas tudo isso vai depender da trajetória da enfermidade. Na seguinte, no caso do México, a evolução e o pronóstico que nós tínhamos em cada momento onde está a data de crescimento para esse ano. No fevereiro, esperávamos que a economia crescesse um pouco, na linha com o ano passado, que não cresceu a economia, que está no mesmo ponto. Não é certo que a melhoria chegou com a pandemia, mas decresceu de forma dramática. Esse ali é o pronóstico promédio que estão fazendo os analistas financeiros entrevistados pelo Banco de México. Como nós podemos ver, cada mês que passa, vemos que a pandemia está mais complexa para todos, não?
Os pronósticos em julho, a expectativa era de menos 10%. Então, são os dias de que os pronósticos oficiais venham. Precisamos a apresentação do pressuposto de ingressos da Federação e da política econômica no dia 9 de setembro. Vamos ver as expectativas oficiais, mas o que temos em frente são as expectativas desse ano. A seguinte, e as expectativas para os seguintes 2 anos, um pouco menos otimistas, 2021 e 2022, então voltar o crescimento medíocre, depois de uma caída de 10%. Para o caso de México, dificilmente vamos ver o nível do PIB, da economia, de quando chegou o novo presidente, até talvez quando finalize seu término como presidente ou quando comece o novo presidente, porque não tem um plano para o crescimento na atualidade. Nessa gráfica, que é um pouco mais visual, é a riqueza que gera a economia mexicana em milhões de pesos constantemente, sem a inflação. O que podemos ver é que, se bem a economia não estava crescendo muito, tinha um aumento. Uma comparativa de 2000 com o ano de 2018 tem um crescimento, descontando a inflação. 1/3 disso aumentou. A crise de 2009 foi séria, teve um impacto forte, mas se recuperou a economia em um ano e meio, recuperou a trajetória ascendente. Como nós podemos ver na parte direita da gráfica, a economia deixou de crescer com a chegada do presidente López Obrador ao poder e está numa caída que não tínhamos visto antes, se considerarmos o nível no PIB que tinha produzido no segundo trimestre do ano, no ponto mais crítico da economia. Estamos voltando para a quantidade de riqueza que tínhamos na economia no ano 2008. O segundo semestre do ano tem que ser melhor, mas não acho que vamos ver um crescimento ao ver que estão falando de gráfica. Acho que não vamos ver no que resta do ano. Na seguinte gráfica, o que estamos vendo é uma comparação com as crises acontecidas em outros anos. Como estava a economia nos períodos prévios à crise em diferentes anos. A crise de agora parece ser muito mais profunda que a crise de 1994 e de 2008, que é uma visão um pouco distinta do que agora vimos. A seguinte gráfica, uma produção industrial no México e Estados Unidos. Aqui tem um fato surpreendente. Um dos temas optimistas da economia mexicana é o nosso vínculo com os Estados Unidos, que o resto de América Latina não tem. A América Latina depende mais dos commodities, do preço mundial deles, e o México não depende muito deles. Em alguns produtos, como próprios hidrocarburos, nós podemos controlar isso, mas porque importamos mais do que exportamos, mas sem matéria de produção industrial, a economia mexicana tem muita dependência dos Estados Unidos. Isso é uma boa sinal, porque a economia nos Estados Unidos está se recuperando gradualmente, mas, porém, estamos vendo que a nossa caída em produção industrial foi muito maior do que a dos Estados Unidos, porque o nosso confinamento foi muito estranho, por falar de uma maneira. Não foi uma obrigação. Muitas empresas deixaram de produzir e continuam construindo a refinaria, mas as minas fecharam, né? Então a economia caiu porque o confinamento obrigatório foi muito maior. E temos a tendência para recuperar isso
Estamos vendo o setor automotriz, de partes de automotriz, toda a parte industrial recuperando-se ao ritmo de Estados Unidos, mas o buraco que ficou atrás não vai se borrachar. Pronto. Podemos ver na seguinte gráfica que as exportações mexicanas não estamos nos níveis que estávamos prévio à pandemia, mas sim temos uma forma de V, não? Que desafortunadamente no resto da economia não vamos ver esse tipo de crescimento, mas isso aí é uma boa sinal. O que vai ser um freio para o resto da economia. Aqui estamos no meio de uma transformação estrutural da economia. A crise se acelerou, o que era um câmbio estrutural. Já um novo câmbio estava vindo, uma nova série de ganhadores, de campeões. Já conhecíamos o Amazon, que era o campeão do retail. Estávamos indo menos para o retail. Mas claramente a pandemia acelerou esse processo. Foi a única forma de obter uma série de produtos. E não é só isso. Se no México vamos ter os perdedores não só normais, senão estruturais. Então, se nós abrimos para o turismo, mas não tem a confiança de que tenhamos as condições de saúde, os hotéis vão ficar vazios, o turista estrangeiro não querem sair do seu país. Eles mesmos vêm de um país que não tem um bom controle da pandemia e o resultado é que tem setores que não vão se recuperar porque a confiança do consumidor não vai voltar, aunque eles poderão ter os recursos para viajar, eles não vão fazer. Então isso vai levar para uma economia que vai reproduzir parte das desigualdades históricas que estão se acumulando aqui. Os estados mais modernos, mais vinculados para a produção manufatureira, mais integrados os Estados Unidos, com certeza, vão crescer mais do que os estados mais atrasados, não vinculados com a manufatura, com serviços de produtividade baixa. Muita morte de empresas, muita empresa que não vai se recuperar, empregados que vão perder os empregos e o resultado vai ser que a capacidade de criar riqueza numa parte da economia esteja estruturalmente danhada. Então, não é que não vamos produzir como antes, agora já podem ter despedido trabalhadores, não tem a maquinária nova, o serviço que pedia para ser competitivos. Então, com isso da pandemia, muitos mexicanos não estão voltando para o cinema. Mas em China conseguiram voltar, mas tomou tempo. Os voos no mercado nacional chinês já estão nos níveis prévios da pandemia. Nos internacionais não, porque China ainda está confinada do mundo. Mas como nós não temos bem nenhuma nem outra, vamos ver os níveis de voos de aviação deprimidos, porque não vamos ter uma recuperação rápida. Algumas vantagens estruturais, vamos falar dessa, a remessa, né? Que não são um reflexo da nossa fragilidade. Uma imagem de todos os mexicanos que estão morando nos Estados Unidos, os mexicanos que continuam trabalhando e que seguem enviando dinheiro para o México. Mas podemos ver como tem mudado o envio de dinheiro para o México nesses meses de 2020. Se vemos que em 2019 foram 36.045 milhões de dólares e 2,9% do PIB. Aqui só o hidrocarburo é 5% do PIB. Então, esse aí é dinheiro que está chegando para a população mais pobre. Então, isso aí vai criar uma pequena diferença na capacidade de consumo para uma parte maior da população. Não tem
Tem comunidades que já têm menos vínculo com Estados Unidos, pero tanto remessa tem menos. Mas isso vai ter surpresas positivas economicamente falando para adiante. Temos um mundo onde cada vez as inversões são uma competência que a nossa política pública não consegue chamar a inversão estrangeira, que é o que gera novos hotéis, novas plantas, novos serviços. México está num momento em que poderíamos aproveitar o complexo conflito da relação entre China e os Estados Unidos, que está levando para atividades que antes se faziam só em China, já não estão fazendo ali a deslocalização das capacidades manufatureiras que antes iam para a China, e podemos ver os níveis de inversão estrangeira. Na linha de cima é quanto invertem os estrangeiros no México, uma linha errática, mas a tendência não é boa para o futuro. E nós não estamos aproveitando a oportunidade de capturar nova inversão que quer fugir de China, e que México tem inumeráveis vantagens sobre o resto do mundo por localização, uso horário, por o Tratado de Comércio, né? Que é uma das âncoras da economia mexicana que o presidente fez bem em negociação. Mas ali é uma grande oportunidade, mas não é só suficiente o TEMEC, se não conseguimos as situações de incertidumbre suficientes para atrair a inversão privada. Achamos que não vamos ter a energia suficiente disponível para todos os serviços, então muitos não vão conseguir vir. Então, cambios na economia energética vai mudar. Negócios que tinham uma prancha de painéis solares que não conseguem conectar para o sistema elétrico, é uma sinal estranha de como podemos fazer a inversão no México. Na parte de baixo da gráfica é a inversão das empresas mexicanas no exterior do país, ativos no exterior. Aqui se tem um câmbio muito dramático, uma mudança. No segundo trimestre de 2020, muita gente decidiu investir em cadeias de cinema, automóveis, porque muitos inversionistas mexicanos estão passando por os riscos que não tinham conhecido antes, então modificando o dinheiro deles, né? Agora vamos ter uma condição estrutural pressupostal reformulada. O governo até agora está bem quanto à defesa. E ali são os ingressos do governo comparando anos diferentes. Como podemos ver, os ingressos totais não são tão distintos no primeiro semestre. Isso porque a barra vermelha é muito importante mencionar que o ingresso petroleiro é uma coisa do que o governo decidiu investir de maneira maior. Muito recurso público foi sacrificado para incrementar a produtividade do petróleo e a capacidade de refinação do nosso sistema nacional. Temos falhado nas duas, na produção de petróleo. Estávamos esperando com fechar perto a 2 milhões de barris, mas no mês passado só se conseguiram 1.600.000. Não tem maneira de chegar para o objetivo e o preço caiu. O preço está ainda nos 30, mas chegou até os 20. E não é provável que chegue facilmente para os 50, que era a parte do pressuposto desse ano. Tudo isso faz complexidade fiscal para o governo atual. Isso aqui são os ingressos do governo federal e os ingressos dos petróleos de México. Então, México tem perdido mais dos ingressos petroleiros do que tem feito o Pemex para sacrificar eles. Um Pemex com menos ingressos, menos produção, mas uma estrutura de gastos que não tem mudado muito. Então, tudo isso causa incertidumbre na finança pública no ano entrante. No ano seguinte, estamos vendo
o efeito de arrecadação do governo comparando entre anos prévios, não? O ICR, o IVA e IEPS, que podemos ver é que o México está bem nessa arrecadação de impostos do ingresso tributário. Mas o IVA nos últimos meses podemos saber que o DIMA caiu porque não tem consumo. A capacidade de recaudar ISR é por multa, não? Tem muitas empresas de muito sucesso, mas no ano que vem o pressuposto vai ter que se basear nos ingressos baixos, tributários e petroleros. E isso é o que vamos enfrentar como país. Se as capacidades do governo vão ver-se comprometidas por o corte de pressuposto que vai se fazer. Que não vão subir os impostos porque foi uma promessa, aunque a Câmara de Deputados está dizendo que pode fazer, mas vai crescer a maior tensão fiscal, demorar na devolução do IVA, vai ser um tempo complicado para os negócios. A boa e mala notícia é que o governo mexicano é os que menos têm decidido apoiar os negócios. Esses são 3 países, México, Brasil e Argentina, como proporção no produto interno bruto, gasto público adicional e subsídios do fisco. Vamos ver então ali que um país como a Argentina, com uma situação fiscal muito comprometida, decidiu investir mais no apoio do que o México. Essa é outra das provas porque não vamos ter uma forma de crescimento gradual mais clara, porque muitas empresas estão morrendo por falta de apoio fiscal. A única boa notícia é que, como não temos gastado demais o dinheiro, é que a situação do governo mexicano, comparando 2 países, as deudas de México e do Brasil, então, restando da deuda neta os ativos do governo mexicano, para fins de comparação, podemos ver que a deuda bruta como porcentagem do PIB, a situação do Brasil estava pior do que nós outros em 2018, mas para 2020 vai se deteriorar muito mais da nossa. A nossa cresceu 65 pontos acima do PIB e a de Brasil a 102 mais do produto. Isso aí. Estamos longe, nesse caso, de uma crise fiscal e financeira, como temos visto no passado. A necessidade do governo de não gastar demais é que não vamos tensar as cordas das finanças públicas, como aconteceu no caso do Brasil. E acho que é bastante claro nesse quadro. Vamos esperar por os dados de crescimento econômico para ver como está indo tudo. O outro tema onde a América Latina está enfrentando uma pressão muito forte, e vamos ver com o Alejandro Oppen numa das sessões de amanhã. Eu só vou dar uma pequena introdução, uma ideia geral e comparativa, é que a América Latina é a região do mundo com mais homicídios por habitante. Não todos os países, como você pode ver na seguinte gráfica, que podemos ver 3 países com a taxa de homicídio por cada 100 mil habitantes. México é o pior dos 3 em estatística e outros 3 também acontecem. Países que têm níveis de violência muito mais baixos do que o México. Mas em todos, no negócio de mover coisas como é DHL, vamos ver uma pressão do crime surpreendente, onde o crime organizado, o narcotráfico, o México tem uma estratégia de pouco sucesso acortando os poderes dos cárteis. E agora vamos ver também o crime individual. Países onde não tem seguridade social é muito importante. Instituições onde
estamos vendo que a inseguridade e o roubo crescem em diferentes países. Que na seguinte gráfica, podemos ver uma tendência que aumentou muito depois do governo de Enrique Peña Nieto, e a capacidade mediática para fazer isso não um tema público, mas a segurança diminuiu muito. E o governo de Andrés Manuel López Obrador conseguiu estabilizar isso, mas os níveis eram muito altos. Então, numa pressão enorme da caída da economia, acho que isso vai deteriorar nisso e em outros índices. Na seguinte gráfica, podemos ver os números mensais de homicídios. México está matando quase 3.000 mexicanos a cada mês e 2.000 são atribuídos para o crime organizado, não? Mas o crime organizado, que não tem sido contenido, a estratégia de abraços e não disparos, não tem servido muito. Vamos falar do mal que a América Latina fez agora para reagir na pandemia. Então, o presidente falou de domar a pandemia muitas vezes, mas México agora o quarto em números de falecidos. Ontem, Índia subiu no posto 3. Mas podemos ver que dos 10 países com mais mortos, temos 3 de América Latina: Brasil, México e Peru. Vamos falar de dados per capita por cada milhão de habitantes, mas isso nos dá uma ideia da quantidade de dor acumulada que está tendo um país. Tomando que a forma em que estamos contando os mortos em Covid é muito imperfeita. Tem muitos que estão morrendo na casa deles sem nunca ter um diagnóstico, mas por a regulação de saúde agora, muitas famílias fazem um esforço para não ser classificados como Covid, mas os dados oficiais são o que dão isso. Aqui são os mortos de Covid por cada milhão de habitantes. Quase toda a América Latina foi um desastre. Países como a Argentina, que demoraram enquanto viram, mas estão agora numa fase de aceleração por cada milhão de habitantes. Países como o Chile, que fez bem no princípio, eles saíram do confinamento parcialmente mal e gerou um pulo gigante de mortalidade. E nem falar de México, Brasil e Peru, que chegaram pronto a um nível de muitos mortos, e lá ficamos ainda, com um pequeno decrescimento, mas não achamos que seja sustentável, porque estamos nos desconfinando. Agora vamos comparar com a forma em que as mortes por milhão funcionaram na mesma gráfica, países que fizeram um bom confinamento. Talvez não rápido, mas bem feito. Conseguiram ter muitos mortes, mas caiu rápido e sem cair de novo tão forte como aconteceu no caso de Espanha. E sem mencionar os Estados Unidos, que também tem feito muito mau trabalho. No seguinte gráfico, podemos ver uma situação em que tem muita incertidumbre, com incerteza com respeito a o que vai acontecer depois. Não sei se a apresentação não avança, mas eu vou falar então. O que eu queria contar para vocês, para fechar isso, e falar um tempo para escutar as dúvidas, perguntas e críticas, qual vai ser o impacto político de tudo isso? Estes grandes choques, disrupções no crescimento econômico,
grandes mudanças no bem-estar da população tem uma relação com cambios importantes na política. Nos 30, a crise dessa época teve um impacto devastador na democracia europeia e uma das razões do ascenso do nazismo, não? Com todo o dolor, a dor que veio. A crise do 29, que foi menor a essa, o triunfo de Trump, o triunfo de AMLO, a desacreditação do modelo globalizador, um novo discurso e novos políticos que ganharam. Em Europa, países como França, que quase caíram na proposta populista da senhora Le Pen. Em Itália, tem uma mudança da classe política importante. E se vemos a América Latina, a pandemia pega na América Latina com países de democracia, com uma satisfação meia da democracia, com diferença de Uruguai, que tem um nível de satisfação com a democracia muito alto, quase 60%. Os demais países são debaixo dos 40%. Peru, com uma satisfação de 28%. Aqui, sem falar de país por país, só vamos falar de México se vocês têm dúvidas. No caso da satisfação com a democracia de países como Peru, Colômbia, Jamaica, Argentina, debaixo do 30% em caso de Colômbia e Peru, eles falam de uma volatilidade política que, com exceção de Venezuela, não tem como uma regressão econômica para falar. Nicarágua ainda conseguiu. Um país muito difícil de entender, mas com a diferença de Venezuela, ainda a Argentina, que conseguiu ser ameaçado pela sombra dos Kirchner, conseguiu ter um processo democrático fundamental. A qualidade dos governos é algo que não vou falar, mas a América Latina o que está experimentando é uma situação de muita dúvida sobre as próprias capacidades. O caso do México, a exceção, conseguimos ver nesse gráfico, uma satisfação da democracia que estava muito baixa e o triunfo de Andrés Manuel López Obrador ajudou a mudar isso. O único país da região que conseguiu uma transformação como essa, como diz López Obrador em março de 2018, na Associação de Banqueiros Mexicanos, ele diz: se você deixa o tigre fugir, vocês não vão conseguir pegar ele. Ele conseguiu canalizar uma grande parte da frustração uma grande parte da população no México. Isso é só o começo do dano que vai se gerar nas famílias mexicanas na crise, também na América Latina. E o que eu imagino é uma enorme incertidumbre e volatilidade para próximas eleições do México. Então, agora, no México, o Morena, o partido de Andrés Manuel López Obrador, tem uma tendência do voto de 25% por acima do PRI e do PAN, da direita e direita meia. Eles têm 20%, mas tem um 20% que não está contestando e que pode ser a diferença. A intenção de voto é muito difícil fazer de maneira telefônica, mas se fez para muita gente votar. A encosta já foi feita em casa. Então, a situação agora é de um 40% de gente que não gosta nem de Morena, nem do PAN e do PRI. E acho que isso vai ser o câmbio agora. Acho que em janeiro teremos com mais clareza quem está com essas interseções. Andrés Manuel entendeu muito bem isso. Provavelmente já esquecemos, mas Andrés Manuel venceu apenas com uma vantagem pequena. No 18 abriu
com o caso da Naja, aquele capturou o voto diante do sistema. Não fica claro o que irá acontecer no 2021. A boa notícia é que o sistema eleitoral, acho que irá funcionar, canalizará a frustração, porque acho que para isso, mas claro que governa situações de crise como essa, não necessariamente de forma imediata, podem decorrer um sexênio, mas irá desacreditar a capacidade dos partidos políticos de resolver os problemas que encara a sociedade. E, infelizmente, acho que na América Latina teremos uma questão semelhante. Acho que em países como Peru teremos uma volatilidade política, não apenas pelos processos de presunta corrupção ou corrupção dos presidentes, sino porque os partidos políticos têm uma fidelidade muito menor do que no passado. É um contexto difícil para a região, difícil para o mundo. Essa pandemia, como já falamos no começo, é uma questão que continuaremos falando durante os próximos 20 anos, como um dos choques mais fortes que estamos vivendo na vida profissional. Ainda aqueles que vivemos a crise dos 90, mas tinha uma origem diferente. Acho que a inflação e a devaluação, o impacto era imediato, muito forte, mas agora estamos eh, observando um cúmulo da perda de 1 milhão de empregos formais, que a questão da informalidade, que fazendo perder o 10% da população ativa, porque agora eles não têm onde trabalhar para gerar renda. E isso é um tipo dos desafios que teremos administrar através do sistema político. Felizmente, no nosso país temos muitas coisas. A integração dos Estados Unidos e México continuará, que a fortaleza da manufatura no México, com todos os esforços, continuará, e teremos setores que terão bons resultados, mas todas aqueles questões ligadas com o setor tradicional, com as pessoas, a indústria das palestras, os grandes eventos que onde participamos agora serão virtuais, com as vantagens e desvantagens. Como já falávamos, o turismo demorará muito em voltar ao normal, sobretudo aquele turismo no avião. Temos ganhos no turismo rodoviário. Aí tem uma movimentação muito importante nesses setores. Também nas grandes metrópoles teremos isso mesmo. O ponto será que é um mundo muito complicado, mas alguns setores conseguirão tirar uma vantagem, ou a manufatura, ou aquele ligado com a movimentação de produtos. Eu agradeço muito a sua paciência e agora fico à disposição para tentar resolver qualquer dúvida ou pergunta. Muito obrigada. Carlos, muito obrigado pela análise e pela interessante palestra. A nossa audiência curte muito a sessão e o percebemos por conta da quantidade de perguntas que estamos recebendo. Infelizmente, temos muitas perguntas, não conseguiremos fazer todas, mas passaremos as perguntas para que você possa responder de forma pessoal. E também queremos agradecer pelas perguntas. Foi um prazer ter você como palestrante nesta sessão e ouvir a perspectiva econômica que você prevê para a região. Muito obrigado. Por gentileza, continuemos conectados. Às 4 teremos a palestra seguinte.
Muito obrigada.